Sim, pode. Já podemos começar, né, Lívia? Pode sim, pode iniciar. Tá certo. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Paulo Rogério. Nós temos mais uma aula aí de gestão agroindustrial. Vamos rever alguns detalhes também que nós falamos na última aula. E hoje tem uma novidade. Nós vamos fazer alguns cálculos aqui juntos, tá bom? Vamos lá começar. Hoje é dia 23/7/2025. Bem, pessoal, nós vamos falar a respeito da distribuição agrícola e agroalimentar na cadeia e a cadeia de produção agroindustrial. Vamos começar, então. O título e objetivo desse tema é distribuição agrícola e agroalimentar. Já falamos bastante na última aula a respeito desse tema, vamos pegar algumas coisas que não foram faladas, tá? Nosso objetivo é compreender os caminhos que os produtos percorrem desde o campo até o consumidor final, identificando os desafios logísticos, comerciais e sustentáveis, tá? Slide 2 fala a respeito da distribuição agrícola, né, que é um processo de escoamento da produção rural até os pontos de consumo, né? Quem consome os produtos agrícolas, pessoal, são todos nós. Nós já falamos um pouquinho na última aula a respeito disso. O consumo é feito tanto pelos seres humanos como pelos animais. Que animais são esses? São os animais pets que nós temos aqui. Na cidade, nós temos muitos animais. E tem indústrias também. Essas indústrias transformam os alimentos que esses animais que moram conosco, que moram em nossas casas também, eles vão se alimentar, tá certo? Então, existe o transporte de milho, de soja, que basicamente é o alimento do ser humano. Mas como assim, professor? Como é o milho e a soja é a base do alimento do ser humano? Bem, pessoal, todos nós comemos proteína de peixe, de aves, nós comemos proteína animal, e todas essas proteínas, elas passam pelo processo alimentar. Esse processo alimentar, as rações, são à base de milho e soja. Então, nós precisamos de milho e soja. Sem milho e soja, nós não temos ovos. Sem milho e soja, o gado não produz leite da forma que hoje produz. Sem milho e soja, os peixes não desenvolvem criatório. Sem milho e soja, as rações não são feitas. Rações para coelhos, rações para galinhas poedeiras, rações para vaca de leite, rações para gado de confinamento. Então, todo esse transporte de milho e soja do meio rural para a cidade, para as indústrias, é extremamente importante, tá certo? E o armazenamento? Hoje nós vamos fazer cálculo de armazenamento, gente. Nós temos um desafio aqui importante para a gente fazer aqui hoje. O armazenamento são feitos em silos, né? A soja e o milho, quando chega, eles passam pelo processo de pré-limpeza, a redução da umidade e depois o armazenamento, tá certo? E a comercialização, pessoal, também é um grande desafio da produção. Essa comercialização pode ser feita através de cooperativas, através de particulares, o próprio produtor vendendo para granjas de frango, para granjas produtoras de leite, e essas granjas, já pelo porte que elas possuem, elas vão transformar essa matéria-prima. Elas vão comprar o milho, vão comprar a soja e transformar em ração, tá certo? A ração é só milho e soja? Não, também tem os minerais e outros complementos, mas a base da proteína é milho e soja. Logística e rastreabilidade. Já falamos também um pouquinho de logística, de rastreabilidade. A logística, ela encarece? Sim, ela encarece o preço, né? Porque se nós vamos produzir para um comércio que fica no Ceará, vocês podem imaginar a logística desse produto chegar até no Ceará?
Nós vamos produzir algo específico para o mercado turístico do litoral, só que estamos aqui no interior de Minas Gerais. Será que essa logística não vai ficar tão cara a ponto de inviabilizar a minha produção? Não seria importante eu estar mudando o meu local de produção para adequar, para melhorar o custo dessa logística, desse transporte? Rastreabilidade. Para que serve isso? Rastreabilidade é quando você chega ao ponto de colocar muito claro aonde fica a sua fazenda, como você produz, para quem você produz, como é a sua organização interna. Para que isso é importante? As pessoas, elas têm cada vez, principalmente o mercado externo, quando eu digo mercado externo, Europa, Estados Unidos, o Japão, eles têm uma preocupação muito grande como essa pessoa está produzindo. Ela está produzindo, maltratando o funcionário, maltratando o meio ambiente. Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Cada vez mais com o mercado consumidor mais esclarecido. Eles não querem simplesmente consumir, eles querem saber de onde vem, quem produz, como produz, de que forma produz, e esse é um momento muito importante para nós brasileiros. Por quê? Porque o agronegócio está em alta, né? E a cada dia nós precisamos de pessoas com maior capacidade para estar nesses mercados, em todas essas áreas, no transporte, no armazenamento, na comercialização, na logística, na rastreabilidade e na produção, né? O técnico em agronegócio, ele caminha facilmente em todas essas etapas aí, e é muito importante, é um curso importante, e vamos lá. Slide 3, logística no agronegócio. Tipos de transporte. Nós temos o rodoviário, que é o mais usado, caminhão, né? O ferroviário e o hidroviário, né? Então, esse tipo de transporte o mais barato na concepção que nós temos hoje seria o ferroviário, mas, infelizmente, ele não alcança todas as partes do país. Eu creio que esse é um setor que vai crescer muito, muito aqui no Brasil. Hidroviário, sim, isso aí precisa de água, são os barcos levando a nossa produção de milho, soja, café, gado de corte, cana e outros mais para a indústria ou para a exportação. Os desafios, pessoal, infraestrutura precária. Isso nós sabemos, nós somos um país em desenvolvimento, essa infraestrutura. O que seria isso? Estradas, pessoal. Nossas estradas são esburacadas, são pequenas. Lugares hoje, como nós temos aqui, estamos em Araxá, nós temos a 262, já era para estar de pista dupla, ligando a capital de Belo Horizonte até a divisa ali de São Paulo, né? E principalmente os grandes corredores nossos aqui do Triângulo, Uberlândia, Uberaba, interligando todos esses setores em pista dupla, que é muito importante, né? O setor rodoviário para nós, e o ferroviário também é uma infraestrutura precária, porque está em pouco lugar. Nós temos hoje esse setor ferroviário com uma tecnologia aí, muito grande, né? Nós temos trens aí andando aí acima de 300 km por hora. Você imagina uma locomotiva levando centenas de vagões, né, a 300 km por hora, com toda a nossa carga, com transporte humano também, dentro de um Brasil tão grande, né? Então, seria fantástico para nós, né? Não somente aí escoar a produção, mas também trazer o insumo e levar os funcionários de norte a sul, leste a oeste, né? Desafios, então, né, pessoal? Alto custo do frete. A partir do momento que você tem que buscar mais o setor rodoviário para fazer o transporte, nós temos caminhões, carretas, bitrens,
com pedágios muito caros, estradas esburacadas, os pneus vão gastando, vão estourando, tempo de carga e descarga muito grande, e tudo isso vai afetando aí o preço de produção. Isso parte fica para o produtor e parte para o consumidor, né? Esse desafio nosso é importante. Nós temos que resolver isso o mais rápido possível para conseguirmos aí competir. Eu creio que o Brasil ele já acordou nessa área, ele está com um conhecimento muito grande, tem propostas maravilhosas, e, se Deus quiser, aí nós avançaremos muito, né? E com isso, mais uma vez, fica a chance. Precisaremos de pessoal técnico aí para esse setor. Soluções, investimentos em malha ferroviária e integração modal, ou seja, né? Não somente malha rodoviária, mas uma logística de todos os trens estarem pegando os vagões de insumos, levando para os respectivos setores, e os vagões também se concentrando para levar a produção, né, de exportação para os grandes centros, né? Então, essa malha rodoviária inteligente, né? Aí sim seria algo fantástico. E nós não estamos longe, tá? Com a boa vontade política, eu creio que o Brasil vai crescer muito. Slide 4, armazenamento e conservação. Está perto dos nossos cálculos aí de armazenamento. Quem gosta de cálculo aí vai gostar muito dessa área, dessa aula de hoje, tá? Armazenamento e conservação. Nós sabemos que o armazenamento ele anda junto com a conservação. Por quê, Paulo? Você colocar um milho, uma soja de alta umidade no silo, gente, um café, vai perder. A umidade traz fungos de decomposição, né? E a própria umidade ela vai provocar a decomposição da produção. Então, nós não podemos armazenar com sujeira, nós não podemos armazenar fora da umidade padrão, e nós não podemos armazenar sem os controles específicos de aeração interna, de prevenção sobre pragas de armazenamento, né? Isso aí é muito importante. Problemas comuns, perda de qualidade, infestação e umidade. Esses são os nossos desafios da umidade. Como retirar a umidade depois que você colocou o grão lá dentro? Nós temos que ter os exaustores, né? Ou vamos retirar o ar, ou vamos... me falhou a palavra agora. Ou vamos colocar ar dentro do sistema para esfriar a massa armazenada, ou vamos retirar o ar, de acordo com cada situação. Infestação. Que tipo de infestação está tendo? Nós temos que colocar os fungicidas antes, durante ou depois. Isso é muito importante, o estudo. Quais os tipos de inseticidas, fungicidas que temos que utilizar para armazenamento? Pode ser qualquer um? Não. A maioria desses produtos que nós podemos utilizar, gente, são à base de gases. Os gases, eles fazem o efeito de limpeza, principalmente na infestação aí de insetos, né? E depois o que acontece? Eles desaparecem na atmosfera, eles não ficam no produto, tá? Produtos igualzinho nós tínhamos aí na década aí de 70, Aldrin, produto em pó, isso é altamente hoje proibido e nem produzem mais, né? Então, hoje nós temos produtos de alta capacidade de armazenamento. Mas a única coisa que não pode acontecer é você esquecer os passo a passo da armazenagem. Vai armazenar? Como está a condição do silo? O silo está limpo? Ou você deixou um restinho de milho do ano passado, de soja do ano passado, cheinho de caruncho e de todos os insetos lá, esperando para receber a nova safra? Limpeza, determinação, vontade de conhecer, vontade de ler, vontade de correr atrás, vontade de ler os manuais. Quem lê manual, dá aula para quem não lê manual, gente. Isso é muito importante.
tá? Perda de qualidade, claro. Ou seja, está com podridão, seja está com muito inseto, não fez o dever de casa, algum milho está com baixíssima umidade, quase torrado, outro milho tá com alta umidade, então perda de qualidade terrível, já não vai querer, as pessoas não vão querer comprar. Por quê? Porque se comprar um produto perdido, você pode matar as aves, os animais que você vai fazer essa ração, vai colocar em fabricação, você pode estar levando vários aí problemas aí para a alimentação, né? Então, esses problemas comuns, infelizmente, acontecem, mas com nós técnicos não pode acontecer, né? Nós temos todo aí o conhecimento necessário para saber que aonde nós vamos trabalhar existem regras, e todas essas regras nós temos que saber correr atrás e ler. Nós, técnicos, somos os primeiros a conhecer todas as regras que estão ali pertinentes envolvendo o nosso trabalho, tá? Quem lê bula, quem lê manual, dá aula para quem não lê bula e não lê manual. Técnicas de conservação é a secagem, tem os secadores, tem vários tipos de secadores, controle de temperatura e umidade, tá? São muito importantes. Todos o sistema de secagem tem controle de temperatura e umidade. Todo produto tem que ter esse controle e a umidade adequada para sair, para terminar, para começar a secagem. De acordo com a umidade, a secagem será mais lenta, terá um tempo maior, se tiver muito úmido, e a qualidade, sempre olhando qualidade, umidade e o tempo, né? Depois, a armazenagem. Esse grão, como ele tem que ser armazenado, né? O meu secador, ele tem condição de eu controlar a temperatura de umidade, a temperatura do grão. Eu posso controlar a temperatura do grão com o meu secador, ou eu tenho que, depois de secar, eu tenho que esperar o grão abaixar a temperatura só para mim depois armazenar. Então, eu tenho que ter um profundo conhecimento de todo esse setor e tudo aonde nós vamos trabalhar. Tudo existe manual. Tudo existe manual de operação. Então, é fundamental que o técnico goste de ler, se preocupe com a operação, corra atrás, e todos os manuais hoje, gente, estão aí, ó, estão na palma da mão, estão no celular. No celular a gente consegue ver coisas maravilhosas, fantásticas, que nos ajudam no dia a dia e nos tornam, cada dia, profissionais melhores. Bem, pessoal, chegou agora, né? Eu sei que muitos de vocês gostam muito de conhecimento, alguns não gostam muito de cálculo, né? Mas vamos devagarinho, vamos explicando passo a passo por que eu coloquei esse exercício aqui hoje e qual que é a finalidade dele. Pessoal, veja bem, exercício sobre cálculo de armazenamento. Bem, vocês chegaram numa fazenda, né, e existem vários testes, né, que tanto a chefia como o dono da propriedade pode colocar em cima de cada um de nós, né, para saber o conhecimento que todos nós adquirimos durante o nosso curso, durante o nosso estudo. Bem, ele pergunta para vocês, está vendo aquela lavoura de milho? Aí você fala, sim, estou vendo essa lavoura de milho. Está vendo aquele silo? Sim, estou vendo o silo. A pergunta é o seguinte, aquela lavoura, após ser colhida, vai caber dentro daquele silo? Ou eu vou ter que transportar parte da minha safra e contratar armazenamento fora? Isso é uma pergunta muito simples, gente, e é muito importante que a gente tenha conhecimento para resolver esse problema. Professor, como é que resolve? Vamos lá, pessoal, presta atenção, tá? O exercício seria o seguinte, uma lavoura com os seguintes dados, 100 hectares plantados de milho. Lembrando que cada hectare, gente, são 10 mil metros quadrados. Então, a área é 100 hectares, está plantado de milho.
O espaçamento de meio metro entre linhas de plantio. A plantadeira, quando ela vai plantar, entre uma linha e outra tem um espaçamento. O espaçamento padrão hoje é de meio metro, né? Isso é importante para nós? Sim, é muito importante. Vou explicar para vocês depois. Possui 5 pés de milho por metro linear. O que significa esse metro linear? É para diferenciar do metro quadrado. É o metro em linha reta, tá certo? Esse metro é diferente do metro que nós conhecemos? Não, é de 0 a 100 centímetros, tá? E cada pé com uma espiga. Então, é importante essa observação que um pé pode ser a variedade de milho, pode ser que uma variedade de milho tenha mais de uma espiga de milho, tá? E eu tenho que fazer esse levantamento. O levantamento é feito apenas em 1 metro linear? Não, é feito em vários metros lineares e se faz uma média de 1 metro linear, tá? E cada pé com uma espiga, cujo peso médio é de 300 gramas. Então, como é que eu vou chegar nessas 300 gramas? Todos esses dados já é o técnico que está solicitando, tá, pessoal? O problema já foi dado. O problema é quando o produtor chega lá para vocês, o gerente fala, olha, aquela lavoura de milho cabe dentro desse silo, tá certo? Todos esses dados aqui são vocês que estão coletando ou perguntando, tá? Então, a área, o espaçamento, quantidade de pés de milho por hectare, né? Se não tem ninguém para te dar essa informação, você vai lá na lavoura e busca a informação. Cada pé de milho tem uma espiga, cujo peso médio é 300 gramas. Pessoal, esse milho já está seco, né? Já está aí abaixo de 14% de umidade. Então, já é só passar na pré-limpeza e colocar no silo, tá? Então, como eu peguei o peso médio? Peso médio é você pegando aí as 5 espigas, debulhando, tirando palha, sabugo, pesando, tirando impurezas, e pesando o milho, e dividindo por 5, né? Não são 5 pés de milho. Então, eu peguei as 5 espigas, debulhei o milho, pesei, e vi que a média é 300 gramas por espiga. A pergunta que fica aqui, que é muito importante, é a pergunta que o produtor fez para o técnico. Essa safra de 100 hectares de milho cabe um silo cilíndrico de 10 metros de altura, geratriz de 3 metros e raio de 1,5 metro? A observação aqui é dada, né, é conhecida, nós podemos acessar essa observação aqui através da internet, e 1 tonelada de milho seco está para aproximadamente 1,33 metros cúbicos. Ai, professor, para que tudo isso? Vamos lá, pessoal, presta atenção. Agora vamos chegar aí aos momentos importantes. Pessoal, aqui está, deixa eu ver se aqui, ó, não sei se vai aparecer aí na tela para vocês, mas o meu mouse está andando aqui. Nossa, aqui isso é um silo de armazenamento, tá? Ele entra por aqui, o milho já seco, tá bom? E aqui por debaixo sai, tá? Isso aqui é a saída do milho aqui embaixo, e aqui por cima ele está chegando, tá? A maioria, esse silo aqui também tem aqui, este aqui também tem um aqui. Que figura é essa aqui? Essa aqui em cima e essa aqui embaixo é um cone. É um cone. Igualzinho que esse chapeuzinho que a gente vai na festa, as criancinhas, e a gente coloca esse chapeuzinho aqui na cabeça, né? Isso aqui é um cone. Por quê? Esse cone aqui é justamente para que o milho entre aqui e saia de uma forma controlada. E essa parte aqui, gente, essa parte central é um cilindro. Então, nós temos 2 cones, um em cima, outro embaixo, e um cilindro. Tá certo? Vamos para frente. Exercício sobre cálculo de armazenamento. Vamos ver, pessoal, os dados. Vamos pegar os dados aqui. Área de milho de 100 hectares.
Paulo, e se ninguém falar para mim, professor, se ninguém falar para mim que a área é de 100 hectares? Gente, simples demais. Eu vou pegar o GPS da fazenda e vou medir a área. Vou contornar toda a área com o GPS, eu meço eu consigo medir a área, né? Espaçamento entre linhas de 0,5 metro. Então, nós já temos aqui o primeiro cálculo a ser feito. Vamos começar sempre por 1 hectare, tá bom? Nós fazemos o cálculo de produtividade de 1 hectare e multiplicaremos no final por 100 hectares, tá bom? É assim que funciona. Então, veja bem, pessoal, nós temos aqui 10 mil metros quadrados, certinho? Temos 1 hectare. Para nós conseguirmos verificar quantos metros em linha foi plantado esse hectare com espaçamento de 0,5 metro, fica simples. Veja bem, nós vamos pegar 10 mil metros quadrados e vamos dividir por 0,5 metros. 10 mil metros quadrados é 1 hectare. 0,5 metro é o espaçamento entre as linhas. Essa divisão dá 20 mil metros lineares. Então, um hectare com espaçamento de 0,5 metro possui 20 mil metros lineares. Guarde essa informação. Em 1 metro linear, gente, em 1 metro de 100 centímetros, você lembra que nós falamos aí que tem 5 pés, cada pé tem uma espiga? Então, nós temos 5 espigas, né? E cada espiga pesa 300 gramas. Então, temos 5 espigas vezes 300 gramas, dá 1.500 gramas. Certinho. Mas é importante que a gente já faça o cálculo aqui. Para me transformar de gramas para quilo, eu divido por 1.000. 1.500 dividido por 1.000 porque 1 quilo é 1.000 gramas. Por isso que eu vou dividir 1.500 gramas dividido por 1.000, eu vou obter 1,5 quilos por 1 metro linear. Beleza? Agora, vamos pegar aquela informação. O hectare eu acabei de achar lá em cima, e esse hectare dividido com 0,5 metro, nós obtivemos 20 mil metros lineares. E cada metro linear, nós acabamos de fazer a conta que tem 1,5 quilos de milho. São 5 espigas, cada espiga 300 gramas. 5 vezes 300, 1.500, 1.500 dividido por 100, 1,5 quilos. Beleza? Então, 20 mil metros lineares vezes 1,5 quilo por 1 metro linear, o resultado será 30 mil quilos em 1 hectare. Nós acabamos aqui de descobrir a produtividade de 1 hectare. Porém, a área que nós estamos fazendo o levantamento, pessoal, são 100 hectares. Então, em 100 hectares, a produção será 100 hectares vezes 30 mil quilos por 1 hectare, que é igual a 3 milhões de quilos por 100 hectares. Ou, aí tem uma informação importante. Lembra que no problema está falando, se uma tonelada de milho seco é igual a 1,33 metro cúbico. Ele falou em tonelada de milho, ele não falou em quilo. Então, é importante que eu, chegando a 3 milhões de quilos em 100 hectares, eu transformo esse 3 milhões de quilos para tonelada. E, mais uma vez, 1 tonelada é 1.000 quilos. 3 milhões de quilos dividido por 1.000 quilos, eu tenho 3.000 toneladas. Então, a nossa conclusão é que o exercício nos propôs, o resultado é 3.000 toneladas aproximadamente por 100 hectares. Professor, por que você falou aproximadamente, sendo que você fez um cálculo tão certinho? Pessoal, hoje nós temos problemas relacionados ao ataque de javali nas fazendas. Vamos supor que nós não vamos entrar aqui no mérito de descontos, só para que vocês entendam como é feito os cálculos. Mas os javali hoje estão chegando a níveis de prejuízos muito grandes, principalmente
nas áreas de milho, tá certo? Então, por isso que a gente tem que falar aproximadamente, porque muitas vezes você olha a lavoura está linda, você entra no meio da lavoura e existe clareiras ali enormes que o javali derrubou, né? Então, vamos lá. Chegamos a 3.000 toneladas por 100 hectares. Se uma tonelada de milho seco é igual a 1,33 metros cúbicos, então 3.000 toneladas vezes 1,33 daria 3.990 metros cúbicos de milho colhido em 100 hectares. Professor, eu não entendi muito bem esse negócio de metro cúbico. Fica assim, fica fácil. Fica fácil de te explicar, não se preocupe. Quem tem caixa d'água, gente, de 1.000 litros em casa? Creio que alguém de vocês deve ter uma caixa d'água de 1.000 litros em casa. 1.000 litros é 1 metro cúbico. Uma caixa de 1.000 litros tem 1 metro cúbico, o espaço dela. Então, nós acabamos de avaliar aqui, que a produção estimada de 100 hectares seria 3.990 caixas d'água cheinhas de milho. Ficou mais fácil para você entender? Imagine cada uma caixa d'água daquelas de 1.000 litros, elas cheinha de milho, quase 4.000 caixas d'água, 3.990. Essa seria, então, a produção de milho estimada para esses 100 hectares, com essas condições que nós pegamos aqui, tá certo? Então, esse passo não pode ter dúvida, tá? Primeiro, eu preciso levantar a produtividade por hectare, depois a produção da área total dos 100 hectares, e aqui eu vou passar para toneladas, e de toneladas eu vou multiplicar por 1,33, porque cada tonelada ocupa um espaço de 1,33 metros cúbicos, né? E nós obteremos 3.990 metros cúbicos de milho colhidos em 100 hectares. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos fazer, né, os cálculos, né? Você lembra do silo? Agora vamos entrar especificamente nessa área aqui, tá? Aqui dentro, gente, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Esse cano que está aqui, ele é o responsável, né, por levar o milho seco aqui para dentro, né? Então, esse cone aqui dentro vai estar cheio de milho, cone de baixo. O cilindro vai estar cheio de milho. O cone superior vai estar cheio de milho. Nesse caso do nosso exercício, tanto o cone superior como o cone inferior tem as mesmas medidas, né? Quais que são as medidas que nós temos que ver, né? Nós temos que ver, nós temos que prestar atenção. Bem, pessoal, são simples, né? O cone, ele não tem altura, ele tem a geratriz, tá? O que é a geratriz, Paulo? Falou em geratriz aí, eu não entendi. Olha essa parte de baixo aqui do cone que está mais visível. A distância, ó, daqui até aqui embaixo é chamada de geratriz. Essa distância aqui, gente, ó, não sei, eu estou com o mouse aqui passando agora em cima aqui, ó. Essa distância aqui é a geratriz, tá certo? Qual outra medida importante, Paulo? Veja aqui, gente, isso aqui é um círculo. Aqui em cima, olha, essa boca aqui superior e também aqui, ó, essa boca inferior aqui do cone, aqui, ó, existe 2 cones, né? Essa aqui é a parte da geratriz. Qual que é o tamanho dessa geratriz? Qual que é o tamanho dessa geratriz? No nosso exercício, o tamanho dela é de 3 metros. Tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. É de 3 metros, tá bom? Então, e esse círculo? Qual que é o diâmetro? O diâmetro é a medida daqui até ali embaixo. Ó, não dá para pegar aqui, não. É a que corta o círculo por dentro. Por quê, Paulo? Porque a metade do diâmetro é o nosso raio. E nós vamos precisar para saber o raio. Veja bem. O cone,
área total do cone é igual a π vezes raio, vezes a geratriz, mais πr ao quadrado. E πr ao quadrado é a área de quê, gente? Do círculo. Do círculo, né? Isso aqui nós temos aqui, pessoal, ó. Nós temos o π, que é uma constante, né? O raio, que é a metade do diâmetro, né? Isso aqui, a geratriz é dada, é aquela inclinação do cone, né? O raio também aqui é o mesmo aqui, tá bom? Então, no exercício fala que o raio é 1,5, o π é 3,1416, nós vamos colocar os 4 números após a vírgula, e a geratriz, se não me falha a memória, seria 3 metros, né? E o cilindro, pessoal? O cilindro também é muito interessante. A área total dele é 2π vezes a altura, mais 2πr ao quadrado, né? A mesma coisa que nós vamos ver aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Por que tá a área de 2 círculos? Tem um círculo aqui em cima no cone, tem um círculo aqui em cima no cilindro e um círculo aqui embaixo no cilindro. 2πr ao quadrado, tá? πr ao quadrado é um círculo. 2πr porque tem um círculo aqui em cima e um círculo aqui embaixo. E o cone, Paulo, você vai colocar 2 também? Sim, tem um cone aqui em cima e um cone aqui embaixo. Nós temos que colocar o cone 2 vezes. Vamos devagarinho. Vou explicar para vocês. Vamos lá. O cone, pessoal, olha aqui. Não é difícil, não é complicado. Vamos devagarinho. O tempo está passando rápido. Ainda nós nem começamos a aula direito. Vamos lá. O cone. Área. Π 3,14, né? 3,1416. Raio, 1,5. Paulo, onde você inventou isso? Não inventei não, gente. Está lá no exercício. Olha aqui, ó. Cadê o exercício, gente? Sumiu. Calma, vamos achar. Aqui, ó. Pergunta, essa safra cabe em um silo cilíndrico. Essa aqui, ó, 10 metros de altura é do silo cilíndrico, da parte cilíndrica. Geratriz é aquela inclinação do cone, 3 metros. E raio de 1,5 metros. Então, o professor não está inventando nada. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. É só fazer a multiplicação aqui, ó. π vezes r vezes g, 3,1416 vezes 1,5 metros vezes 3 metros, mais π, 3,1416 vezes 1,5 metros, que é o raio elevado ao quadrado, né? Fazendo essas contas direitinho aqui, tá? Nós temos aqui 14,1372 metros, não é vezes, aqui é mais, essa conta aqui está errada, né? Nós temos que ver aqui, tá? Aqui é mais, a conta aqui está vezes, aqui está errado, tá, gente? Eu vou corrigir isso aqui para depois passar para vocês. Isso aqui é mais. Não tem vezes aqui, é mais. Mais 7,0686 ao quadrado. Metros ao quadrado. Onde você achou metros ao quadrado, Paulo? Aqui, ó, 1,5 metros ao quadrado é 1,5 metros vezes 1,5 metro. Metro ao quadrado, tá? Então, a área do cone são 2 aqui, gente, ó. Nós vamos colocar 2 vezes 21. Aqui tem vezes aqui, mas a conta aqui me parece que está certa, tá? São 2 vezes 21,2058 metros cúbicos. Por quê, gente? São 2 cones, um superior e um inferior. Então, eu já coloquei aqui 2 vezes 21,2058, beleza? É só mudar isso aqui, parece que a conta aqui está certinha. É mais esse aqui, mais esse aqui, não é vezes aqui, tá? Então, tá certo aqui a conta, é só mudar esse aqui. Só mudar esse vezes aqui para mais. Então, a área do cone, 42,4116 metros cúbicos, gente. Metros cúbicos, beleza? E o do cilindro, gente? A área total é 2π vezes r vezes altura mais 2πr ao quadrado. Aqui também já está colocado 2. Por quê? Porque é 2 círculos. 2 círculos, um em cima e um embaixo.
Fazendo as contas direitinho, 12 vezes 3,14, 16, vezes 1,5 metro, que é o raio, vezes 10 metros de altura do cilindro, mais, aqui está certo, aqui não está vezes aqui, ó, aqui está correto, mais 2 vezes 3,14, 16, vezes 1,5 metros ao quadrado. Só prestar atenção nas contas, né? Não fazer igual o professor Paulo, que trocou aqui o mais pelo vezes. Mas, pelo jeito aqui, eu fiz a continha certa aqui. Somei 14,1372 mais 7,0686. Presta atenção, gente. Conta, a gente sempre tem que prestar atenção. 94,248 metros mais 14,1372 metros ao quadrado. Onde que vê esse metro ao quadrado, gente? 1,5 metro vezes 1,5 metro. Metro ao quadrado. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Metro ao quadrado mais metro, metro ao cubo. 108,3852 metros ao cubo. Mas, tanto aqui, gente, presta atenção aqui. Esse cone aqui de cima está cheio de milho? Tá. Esse cone aqui de baixo está cheio de milho? Tá, vai estar. Eu vou colher, eu vou encher isso aí. O cilindro está cheio de milho? Tá, também tá. Então, o que eu tenho que fazer? A área total do silo é os dois cones, tá? A área do cone são dois cones. Lembra bem que é um cone superior e um cone inferior, tá? Todos os dois com as mesmas medidas. 42,4116 metros cúbicos mais 108,3852 metros cúbicos. O total dá 150,7968 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Entendeu? E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que colocar a minha produção do lado da minha área de silo para saber se os dois são compatíveis ou não. Então, vamos lá. Finalzinho. Total de milho em metro cúbico colhido em 100 hectares. Vocês lembram das contas que nós transformamos toneladas em metros cúbicos? Então, dá 3.990 metros cúbicos de milho que eu colhi e fiz aquela primeira conta. Quem tiver dúvida, observa bem as contas, tá bom? E a área total do silo? Para comparação, gente, aqui, 150,7968. Achei aqui, gente. Olha aqui, ó, presta atenção, 150,7968. É a área dos dois cones e do cilindro, beleza? Então, a área total do silo, gente, é 150,7968. Voltando naquele exemplo da caixa d'água, para ficar mais fácil para as pessoas que ainda têm alguma dificuldade. Seria 150, quase 151 caixa d'água cheinha de milho, caixa d'água de 1.000 litros. Só que tem que a minha colheita precisaria de 3.990 caixa d'água de 1.000 litros. Então, o silo, gente, é muito pequeno para caber a minha produção, né? Então, a pergunta, essa safra cabe em um silo de 10 metros de altura, com geratriz de 3 metros e raio de 1,5 metro? Resposta do problema, não cabe. Não cabe, gente. É muito pequeno. O silo só cabe 150 metros cúbicos, aproximadamente 150,7968 metros cúbicos, e a minha colheita vai chegar a quase 4.000 metros cúbicos, né? Então, por favor, não cabe. Pessoal, ouve o vídeo, né, as explicações, tá? Volta aqui atrás, aqui, só esse aqui, ó, na área do cone aqui, quando aqui é mais. Olha a forma aqui, ó, π vezes r vezes g mais π vezes r ao quadrado, tá? Então, eu coloquei o vezes aqui, porém, eu somei na hora aqui, eu somei adequadamente, tá? 14 mais 7, 21 aqui, ó, os dois aqui eu somei, e depois eu coloquei dois cones, porque é o superior e o inferior. Então, aqui está certo. Só toma cuidado com esses vezes aqui, que o correto aqui é mais, tá certo? Presta atenção, veja direitinho, vê se ficou dúvida. Se ficou alguma dúvida, o professor Paulo está à disposição, tá bom? Então, não cabe, gente, tá? Vai caber só uma pequena parte, praticamente quase que toda, né, mais de 3.000,
3.000 metros cúbicos aí, nós vamos ter que comprar armazenamento fora, tá certo? Beleza. Canais de distribuição, gente. Vamos continuar nossa aula aí, ó. Canais de distribuição. Canais curtos. O que esses canais de distribuição? Isso é importante? Sim. Canais curtos, canais longos, tudo tem um custo embutido. Canais curtos, direto do produtor ao consumidor, né? Então, são as feiras, são os deliveries. É uma forma que o pequeno e médio produtor ele encontra de desovar esse seu produto sem o atravessador. Os canais curtos são muito utilizados hoje em feiras, nas grandes cidades. Estão lá as famosas combis, né? Levando a produção de frango, de ovos, de vegetais e de muitos outros alimentos aí para as feiras. Esses são canais curtos. Canais longos, cooperativas, atravessadores, atacadistas, o varejo. Então, canais longos, vamos saber, a cooperativa, vantagens e desvantagens da cooperativa, já falamos na aula anterior, vamos falar um pouquinho mais nisso, que são coisas muito importantes. Os canais longos, a cooperativa é um grupo de produtores. Ela, na hora de vender o produto, ela vende não somente a produção de um pequeno produtor, de um médio produtor, ela vende toda a produção de milho de todos os cooperados e, teoricamente, deveria alcançar um preço bem melhor, porque está vendendo grandes quantidades para exportação, né? Um produtor pequeno ou médio não enche não enche um navio para exportação. Porém, se são vários produtores, né, chegam a vender um navio, se torna interessante e a pessoa tem, claro, aquele navio ali na costa paga muito caro para ficar ali parado, então, quanto mais rápido ele for carregado e sair, é melhor, né? Então, uma cooperativa com muitos produtores, uma cooperativa séria, ela consegue pagar melhor, né? Ela consegue vender melhor, né? E remunerar melhor o seu cooperado. Da mesma forma também, todos os outros produtos, gente. Quais são os produtos? Né? Os insumos. Quais são? O que é insumo? É tudo aquilo que você utiliza para o plantio. Adubo, semente, né? Fungicida, inseticida, caricida, mão de obra, tudo aquilo que as cooperativas sérias conseguem comprar em grande escala para repassar ao produtor, ela consegue fazer de uma forma bem otimizada. Não é uma pessoa contratando um técnico específico, um agrônomo específico para a sua atividade, mas sim a cooperativa, todos os produtores, né, utilizando dessa tecnologia e assim também. Não é 1 litro que eu estou comprando de fungicida, é a cooperativa comprando milhares e milhares de litros para todos os produtores e quando você compra grande quantidade, você paga mais barato, tá certo? Atravessador é aquele que chega na sua fazenda com a carreta, 2 carretas, 3 carretas, 5 carretas, ou o que for preciso, e fala, eu te pago tanto, pego aqui na sua fazenda. Para quem ele vai vender talvez com uma cooperativa que paga melhor, ou para uma granja, né, no caso de milho e soja, ou se for o caso de café, alguma coisa nesse sentido, ele vai fazer alguma coisa com esse café para ganhar dinheiro. Ele não produz, mas ele compra com o menor preço e vende com o preço maior. O produtor tem que sair dos atravessadores? Sim, gente. Se quiser ganhar dinheiro, tem que sair dos atravessadores. Com conhecimento, eu posso exportar da minha fazenda direto para o porto? Claro que pode, tá? Sem o conhecimento, você vai cair sempre nas mãos dos atravessadores, tá bom? Atacadistas são aqueles que vendem por grandes quantidades, né? Não, na minha opinião, também são atravessadores, né? E o varejo são aqueles que já compram em pequenas quantidades. O exemplo, o produtor vendendo para a cooperativa, que vende para o Ceasa, que vende para o supermercado, que vende para o consumidor, tá certo? Produtor, olha aí, toda essa cadeia, gente, tem um custo. Olha aqui, o produtor
A cooperativa ela tem um custo, mesmo que ela queira ajudar o produtor, ela tem um custo de manutenção, né? Então, ela tem que ela acaba comprando o seu produto de uma forma que ela possa repassar com lucro. A mesma coisa o Ceasa compra da cooperativa de uma forma que ela possa repassar com lucro. Supermercado compra do Ceasa de uma forma que possa repassar com lucro. E quem paga toda essa despesa, gente? Consumidor. Consumidor. Então, o meu produto, se eu sou um pequeno produtor, né, eu posso vir aqui diretamente do produtor para consumidor? Sim, né? É muito interessante eu estudar essa forma de distribuição, né? Porque aqui, do produtor para o consumidor, eu posso, no caso, por exemplo, vamos falar de uma peça de queijo, você vende aí na sua fazenda R$ 28, R$ 29. O consumidor pode comprar isso aí até por R$ 70. Por quê? Porque passou por vários, passou para a cooperativa, passou para o Ceasa, passou para o supermercado, cada um tem seus impostos a recolher, cada um tem suas despesas, cada um tem seu transporte, e o consumidor paga. Então, em vez de pagar, por exemplo, R$ 28, vender o seu queijo por 28, você pode vender, por exemplo, por 40 direto do consumidor. Você vende bem melhor e esse consumidor vai ficar satisfeito, porque ele não vai pagar 70 e você não vai ter que vender por 28, tá certo? Interessante, continhas são importantes e a gente deve sair da nossa caixinha, tá? Quem que vai dar todas essas dicas de agronegócio para o nosso produtor, para as cooperativas, para o Ceasa, para o supermercado, para o consumidor? O técnico em agronegócio. Olha aonde vocês podem trabalhar. Todos os produtores vocês podem trabalhar, todas as cooperativas vocês podem trabalhar, todo o Ceasa vocês podem trabalhar, supermercado e até a nível de consumidor, tá? Vocês podem trabalhar sim. Bem, sexto slide, comercialização de produtos agroalimentares, formação de preços, oferta e demanda, safra, entre safra. Como é que eu faço a minha formação de preço? Gente, a aula é muito pouca, o tempo é muito pouco, o professor está explicando todos esses detalhes para vocês. Mas a minha formação de preço, ela é desde a implantação da cultura, com a minha mão de obra, com a mão de obra de terceiros e com todos os produtos relacionados na produção até o produto final, né? O custo é você pegar o produto final, o preço do produto final, né, que ficou, e dividir pela quantidade de produtos que eu produzi. Aí eu vou formar o meu preço de vendedor, tá certo? Formação de preço. Oferta e demanda. Pessoal, na minha opinião, você não começa produzindo, você começa vendendo. Mas como assim, professor? Não entendi nada. Você não tem que produzir para vender? Calma, gente. Para vender, você pega uma pesquisa simples. Você pode chegar no supermercado. Escuta, eu estou produzindo 200 queijos. Desses 200 queijos por dia, quantos você tem interesse? Quanto que você paga? Faz 2, 3 queijos, leva para ele de amostra. Deixa a amostra em cada supermercado, você deixa meio queijo, com toda a higiene, com todo lá já protocolado, tudo direitinho, mas faz primeiro, pessoal, a pesquisa de mercado. Se você vai começar no supermercado, você vai começar com o produtor, com o consumidor, você vai sair da sua fazenda e vender para o consumidor. Então, faça primeiro as perguntas. Tem mercado, estão comprando e quanto estão pagando, né? Já tem gente nesse mercado? Sim. Então, como eles estão fazendo? Para quem eles estão vendendo? Eles estão achando dificuldade ou não? Vai no supermercado, pergunta, vai em outro, vai em vários lugares, né? Será que é importante você ter o seu caminhão refrigerado para você, e toda a documentação certinha para você vender em outro lugar, em outro estado, na capital? Então, tudo isso é levantado no papel, tá? Antes de você começar a produzir. Depois que você produziu, depois que você endividou, depois que você começou a fazer todas as coisas,
você quer ir de dívida e você precisa vender, tá certo? Então, não funciona. Primeiro eu vou produzir, depois eu vou vender. Não, você vende o produto primeiro. Depois que você vendeu no papel, que depois que o papel já provou para você que A mais B dá tudo certinho, você consegue produzir, você consegue ter aí sucesso nessa área, aí você vai para a questão da produção, né, com muito cuidado, beleza? Então, toda essa área, todo empresário, ela está ali dentro, e ela precisa de você, técnico em agronegócio, tá certo? Mercado interno versus externo, exportações influenciam preços nacionais. Pessoal, eu, como técnico em agronegócio, eu posso fazer um curso para exportação gosto muito de café, gosto muito de milho, gosto muito de soja, independente do que você gosta, eu posso fazer um curso na área de exportação? Claro, claro. Quanto mais você especializar, melhor será o seu trabalho, né? Mais procurado você será dentro da sua área. Ferramentas de apoio, né? Leilões, né? No caso de gado, né? Contratos futuros, caso de venda de milho, soja, né? Leilões da Conab, né? Para vender para o governo, beleza? Então, comercialização de produtos agroalimentares. Só essa parte aqui, gente, daria aí para a gente tranquilamente falar 3, 4 aulas a respeito. É riquíssimo, muito interessante, eu gosto muito desse assunto. Porém, o nosso tempo aqui, infelizmente, já passou 1 hora. Nós só temos meia hora e estamos no slide 6. Vamos correr. Slide 7. Cooperativa e distribuição. Essa distribuição, né, envolve logística, transporte. Benefício das cooperativas, redução de custos logísticos, né? Então, eu entrego para a cooperativa, sou um pequeno produtor, tem vários produtores, então toda essa distribuição é ela que faz, tá? Independente de qual produto seja, né? Tem cooperativas das mais diversas aqui no Brasil, né? Aqui nós temos a Copercitrus, e no Brasil inteiro tem várias cooperativas, né? Acesso a mercado maiores é um dos benefícios das cooperativas, né? Eu, como pequeno, tenho pequeno poder financeiro para chegar em mercados maiores, mas a cooperativa, ela consegue chegar. Fortalecimento do poder de negociação, importantíssimo. Já falamos também. Uma produção, eu vender um pequeno lote é uma coisa, a cooperativa vender 1000 lotes igual o meu, é outra coisa. Exemplo, Coama, Cocamar, Aurora, né? Todas essas são cooperativas fortíssimas, né? E funcionam muito bem. Slide 8. Cadeia fria, Cold Chain. A importância. Fundamental para hortifrutigranjeiros. Por quê, gente? Eu consigo colher um pé de alface, deixar ele ali, armazenado dentro de uma caixa no sol, tal, ali. Quantos dias, gente? Poucas horas, né, gente? Na feira, vocês já foram na feira, que de manhã cedo o alface está bonita, à tarde, lá na hora da xepa, lá tudo, eles vendem mais barato, porque eles já murchou, já está feio. Então, essa Cold Chain, cadeia fria, aí é muito importante, né? Quem mexe com vegetais e precisa de refrigeração, é muito importante isso aí, né? O produtor já tem que sair refrigerado, o transporte tem que ser refrigerado, o comércio, supermercado já chega, já colhe, já pega esse produto dentro do caminhão refrigerado e coloca dentro do seu armazém refrigerado. Se for para uma cooperativa, essa cooperativa tem que ter os armazéns refrigerados, né? Então, isso aí é muito importante, tá certo? Carnes e laticínios, a mesma coisa. Como é que você transporta isso no calor? Né? Perde tudo. Tecnologia, transporte refrigerado. Transporte refrigerado é mais caro? É mais caro, né? As embalagens térmicas, né? São mais caras? São mais caras. Monitoramento digital, né? Durante todo o processo, né? O caminhão ficou sem energia elétrica, esquentou, depois retomou a energia elétrica, e o produto, então, congelou. Isso, se for, por exemplo, frutos do mar, camarão, carne,
isso vai dar um mau cheiro e a pessoa, se consumir algo assim, pode vir a óbito, né? Dar um problema sério, né? Então, toda essa cadeia fria, na hora aí do transporte dos nossos produtos, tem que ser levado muito a sério, tá? Sustentabilidade na distribuição, gente. Redução de perdas e desperdícios, muito importante. O técnico atua nessa área com expertise, né? Desde a colheita do grão, colheita da soja, né? Nós já temos ali a regulagem por 1 metro quadrado, nós conseguimos saber se está quantos sacos de soja, quantos sacos de milho está sendo perdidas ali, né? E se é compatível com a colhedeira que estamos ali nesse momento utilizando, ou se não, ou se essa colhedeira está totalmente desregulada, nós temos que pará-la e voltar. Então, o técnico tem uma importância muito grande nessa área? Tem sim. Logística reversa, embalagens e resíduos, embalagens biodegradáveis ou recicláveis, incentivo ao consumo legal, ao consumo local. Bem, pessoal, todas essas áreas, redução de perdas, logística reversas, embalagens, incentivo ao consumo, o técnico, ele tem a importância vital, né? Sem o treinamento, sem o conhecimento de todas essas áreas, sem a embalagem estar no lugar certo, comprada com menor preço, uma embalagem de boa qualidade, para um produto adequado, né, não tem a mínima chance de eu ser bem-sucedido naquilo que eu faço. Então, o técnico, a partir do momento que ele vai entrar no setor ABC, seja de milho, soja, seja café, seja leite, seja hortifruti, seja o laticínio, seja qualquer um desses produtos, uma das responsabilidades únicas do técnico é justamente procurar entendimento de tudo que está relacionado ali com o seu novo trabalho. Slide 10, gente. Estudo de caso e desafios futuros. Exemplo, escoamento da soja do Mato Grosso aos portos. Como é que está essas estradas, hein, pessoal? Como é que está a distância? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Sim, ferrovia. Mas até chegar na ferrovia, a ferrovia que vai ser colocada é suficiente para todas as milhões e milhões e milhões de toneladas, né? Então, mesmo com a ferrovia, eu ainda preciso do transporte rodoviário. E como estão as estradas? E as estradas do Mato Grosso na chuva? Quais são esses desafios, né? Aumento da produção, mais falta de infraestrutura, né? Então, eu quero aumentar a produção. Tem que aumentar a produção, tem que aumentar a produção. A gente ouve isso 24 horas por dia. Aumenta a soja, aumenta o milho, aumenta a produtividade, produção total, e de todas as áreas, de queijo, de leite, engorda mais o boi, do confinamento com menor custo, é tudo isso. Mas eu tenho infraestrutura para isso, né? A minha infraestrutura permite que o confinamento, por exemplo, do boi, que eu vou alimentar ele em 24 horas, essa alimentação vai ser vai estar protegida da chuva, né? Vai estar protegida dos ataques do javali que vem à noite e come toda a alimentação do gado, entra dentro dos coxos e come tudo. Eu estou pensando que o gado está ganhando peso, porque eu estou dando toda a ração, todo o volumoso adequado, mas não tenho infraestrutura. À noite acaba ficando ali sem uma inspeção, e os javali atacam os coxos, come toda a alimentação. E aí? Essa infraestrutura, tanto de pessoas, como de planejamento, como de área, né? De proteção. Né? Tendência, digitalização da logística com o uso da IA, grouping e sensores. Então, toda essa tendência eu tenho que ver. Se eu preciso, quanto custa? Vai melhorar o quê? Vai fazer com que eu reduza quanto, né, na minha mão de obra? Aprovado? Corre atrás. Slide sobre cadeia de produção. Slide 11, introdução ao tema. Objetivo, compreender como o produtor agropecuário
transformado em alimento, compreender como o produto agropecuário é transformado em alimento ou produto final e como se organiza essa cadeia. É importante, gente, é importante. Como é que é a cadeia do milho, da soja, do sorgo, do trigo? Como é que eu planto sorgo ou eu planto trigo? Nós já conversamos aqui a respeito disso. Não, a área aqui é fantástica para trigo. Trigo, ele é mais barato que o sorgo. O sorgo está dando muito problema, muita infestação, tem que dar não precisar dar nenhuma pulverização. Agora, eu estou aí com fungo, eu estou com pulgão, eu estou com um punhado de coisa no sorgo, e o trigo, para mim, fica melhor. Mas, escuta, companheiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem compra o seu trigo? Aonde compra o seu trigo? Como é que esse setor, compreender aí, como é que esse negócio, você compreender como o produto agropecuário é transformado, né, em alimento? Então, tem alguém que compra o trigo, não tem? Aonde? Está muito longe da sua realidade? Então, cuidado, né? Se o sorgo, com todo o trabalho, toda dor de cabeça, estiver mais perto o comprador, talvez é mais fácil você lidar com algo mais palpável do que você produzir um trigo e depois ficar com ele na propriedade aí, sendo que você vai ter que levar lá para outro estado lá, e isso aí, todo o lucro vai ficar no frete. Estrutura da cadeia, setor primário, produção agropecuária, setor secundário, agroindústria, transformação. Gente, isso aqui daria uma aula fantástica, hein? Qual a diferença? O setor agropecuário, setor primário, eles estão separados, gente? Eles estão separados, mas andam junto. Eu não posso pensar na produção agropecuária sem pensar na transformação, como está a agroindústria. Não é meu problema, sim, já é o seu problema. Como técnico agropecuário, em agronegócio, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se a indústria está passando por um momento difícil, ela vai comprar sua produção agropecuária? Nós estamos vendo aí um problema aí de taxas, né? Aí com a carne, né? Com a carne do Brasil. E aí? Se parar a agroindústria, se parar a carne, como é que eu vou fazer, então, para vender os meus confinamentos? O que eu vou fazer? Então, todos esses setores andam junto, caminham junto. Para um técnico em agronegócio, o conhecimento de todos esses setores é importantíssimo e precisa muito. Eu preciso conhecer o meu setor primário, com excelência. Eu preciso conhecer o setor secundário, também. Como anda ele? Toda a minha mercadoria é colocada no Brasil ou é também para exportação? Né? Independente se eu faço ou não. Eu posso exportar ou não. Eu simplesmente vendo para um outro segmento que ele é 100% exportação. Né? Então, é importante. Perto de mim está um frigorífico e esse frigorífico vai exportar minha mercadoria. Ele está bem? O mercado está consumindo? Como está o preço internacional? Então, o setor primário ele anda de mãos dadas com o setor secundário. E será que anda com o setor terciário? Vamos lá. Distribuição. Opa, claro. Distribuição, marketing e venda. Sim, anda sim. Cadeia pode ser curta, produção produção de consumo, ou longa, vários elos. Né? Nós já vimos aqui que o produtor vende para a cooperativa, a cooperativa vende para o supermercado e assim vai para o SEASA para o supermercado, e assim vai até lá o consumidor final. Então, produção para o consumidor, ou que é a cadeia curta, ou a longa, que passa por vários elos. Né? Então, a estrutura da cadeia agroindustrial, ela tem que ser conhecida por nós a partir do momento que nós começamos a querer trabalhar, atuar, né, e dependemos dessas cadeias. O setor primário, o setor secundário, o setor terciário, eles andam de mão juntas, tá certo? Para aqueles que querem ter sucesso nesta área. Vamos lá, gente. Agroindústrias e processamento. Tipos, familiar. O que familiar mexe, gente? Queijo, artesanal e doces. Empresarial, indústria de laticínios frigoríficos. Vocês entenderam a diferença? Familiar é o queijo artesanal. É ele e a família. Extrai o leite, faz o queijo artesanal.
E os doces? A empresa ela tem indústria de laticínio, ela produz vários tipos de produtos lácteos, né? E elas têm frigoríficos, tá? As fases: recepção da matéria-prima, processamento, embalagem e distribuição, tá? Todas essas aí, tanto na familiar como empresarial, são fases de extrema importância, tá? Vamos lá para frente. O tempo parece que está voando. Slide 14, governança da cadeia produtiva, coordenação verticalizada, gente. Integração entre produção e indústria. Exemplo, BRF. Bem, gente, tem empresas que levam muito a sério o produtor, né? Tem empresas que levam muito a sério o produtor e isso é uma tendência geral. Por quê? Porque sem o produtor não existe a indústria, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Quanto mais esse entendimento for crescendo, você se sentir valorizado, apoiado, mais você vai fidelizar a sua venda e os seus produtos ao comprador. Então, produção e indústrias, eles não são inimigos, eles são aliados, e a indústria inteligente começa a atrair cada dia mais esse produtor, tá? Porque não é a senhora indústria lá em cima e o coitadinho do produtor. Não, 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 não. Chega disso, gente, né? Nessa era moderna, cheia de informação, se o produtor ele não for bem atendido, né? Ele está cada dia mais informado, tem programas fantásticos que informam o produtor diariamente do clima ao mercado e perspectivas futuras. Então, tudo isso interfere na vida do produtor e a indústria ela tem que estar, tá? A indústria, uma das coisas que a gente vê hoje crescendo muito é a parte da indústria fidelizando os produtores que ela precisa e dando suporte para que eles possam produzir com segurança. Coordenação horizontal entre produtores ou entre empresas de mesmo nível, né? Produtores ou entre empresas do mesmo nível. Produtor com empresas que fazem a mesma coisa, tá? Isso é importante também. Contratos e acordos entre produtores e agroindústrias, né? Cada vez, aqueles contratos, gente, que você tem que dar tudo para a indústria, e a indústria não te dá nada em troca. Não tem preocupação com você. Ou vice-versa, isso aí não serve mais, tá? Esses contratos leoninos, só de uma parte ou só de outra parte, isso tem vida curta. Todas as empresas hoje inteligentes, elas operam no sentido de de aumentar a fidelidade do produtor para com elas. Matéria-prima é importante ao produtor, né? A matéria-prima é importante às indústrias, e quem produz é o produtor. Leite, quem leva leite para os laticínios, gente, né? Quem leva leite para os laticínios? É quem? É o produtor, né? Se eu continuar massacrando o produtor ele vai ou parar com a atividade, ou ele vai vender para outro local, ou ele vai começar a transformar o seu produto. Cadeias produtivas específicas. Soja, o produtor ele vende para a esmagadora. E a esmagadora ela vai retirar do milho e da soja o óleo, tanto os dois produzem óleo, né? Óleo de milho, óleo de soja, e farelo de milho e farelo de soja, né? Existem pequenas fabriquetas, não vamos chamar de fabriquetas, não, né? Máquinas extrusoras que o produtor pode comprar, existe. Essas máquinas extrusoras, ao invés do produtor ele vender tudo para a esmagadora, ele pode vender só o óleo e ficar com farelo? Pode sim, gente. Corre atrás. Como técnico, eu vou correr atrás dessas máquinas, eu vou verificar o preço dessas máquinas. Eu quero saber o que é melhor para a empresa que eu trabalho, para a área que eu trabalho, eu quero dar um melhor feedback. Tem pequenas extrusoras hoje, pequenas,
pequenas extrusoras eles já separam o óleo de um lado e o bagaço seria o farelo, né? Então, tem gente que com essas máquinas diminui, ao invés, por exemplo, eu preciso fazer muita ração, eu compro muita ração na minha propriedade. Então, em vez de vender o farelo de milho, farelo de soja, eu vou vender só o óleo de soja. O farelo eu vou ficar para mim, né? Então, eu já estou fazendo uma coisa fantástica, eu já estou vendendo diretamente, eu passo por cima da esmagadora, eu já vou para a fábrica de óleo, né? E eu estou vendendo óleo cru para uma fábrica de refino, né? E o farelo, em vez de vir todo empacotado, caríssimo para mim, eu já tenho ele na minha propriedade, com baixo custo, eu que produzi, eu não tenho transporte em cima disso, e eu consigo fazer uma ração bem mais barata. Ah, Paulo, posso fazer ração? Claro que pode fazer ração, gente. Claro que pode fazer ração. Você pode fazer ração para gado bovino, para o confinamento, você pode fazer ração para as galinhas, você pode fazer ração para o gado de leite. Sim, o conhecimento ele gera independência, e independência gera condição de você aumentar a sua receita, tá bom? Soja, produtor, esmagadora, óleo e farelo, carne bovina, criador, frigorífico e varejo, né? Varejo vem através do supermercado, dos açougues, né? O frigorífico ele já faz essa logística de distribuição. Leite, tem o produtor de leite, tem o laticínio e tem os derivados, né? Os derivados desse produto aí que são diversos, né? E nós, mineiros aqui, gostamos muito de um queijinho com café, né? Tá quase na hora, né? Deixa eu ver. Daqui 10 minutos nós vamos tomar um cafezinho. Vamos lá, gente. Slide 16, políticas públicas e regulamentação, órgãos regulamentadores. Gente, quem tem uma pequena fabriqueta, né? Uma pequena fábrica, né? De seja o que for, de produtos hortifrutis ou produtos lácteos, né? Passa por fiscalização? Sim, passa por fiscalização e a indústria, seja pequena ou média, também passa por órgãos reguladores, né? Fiscalizações, MAPA, Anvisa, o CIF, né? Quem já viu aquele carimbozinho do CIF aí nas carnes, né? Nos dá essa garantia que a carne foi certificada, não é uma carne de uma vaca magra, doente, né, que foi abatida e está vindo carne problemática para a gente, não é isso mesmo? Então, é importante, o técnico pode trabalhar em todas essas áreas? Pode, o técnico em agronegócio pode trabalhar sim, tá? E o técnico trabalhando na área de produção, ele tem que saber, conhecer esses órgãos reguladores, o que faz, é importante, desde que o trabalho, desde que a sua empresa também passe pelo sistema de produção e industrialização, né? Eu estou produzindo o boi, mas eu também estou matando na fazenda. Então, alguns desses órgãos reguladores vai bater lá na sua porta, tá certo? Certificações, orgânicos, selo arte, produtos com origem geográfica. Gente, que maravilha. Isso é uma área fantástica. As certificações estão em alta, e nós, como os técnicos aí, estamos aí cada dia mais aí focados em ter conhecimento. O curso que vocês estão fazendo está de parabéns, mas é o curso que abre possibilidades para que você possa agregar muitos outros conhecimentos, e esses conhecimentos vão chegando a níveis de muitas portas abertas para você, tá certo? Não fique só parado. Eu fiz um curso técnico em agronegócio, o que mais que eu faço? Você gosta de café? Gosto demais da conta. Qual que é o máximo do café? É o café orgânico. É um café que o preço do café é o mais caro. Então, como é quais são as diretrizes para a produção do café orgânico, comercialização do café orgânico? Quais são os selos que esse café orgânico ele precisa? Quais são, como é que é essa origem geográfica, de onde que vem esses produtos, como isso funciona? Pois é, você como técnico pode correr atrás, pode fazer muitos cursos nessa área. Os incentivos, né? Incentivo é quem te incentiva tanto tecnicamente, né? Ou como também financeiramente, né? Os financeiros são os bancos,
mas aqui os incentivos Pronaf, FCO e assistência técnica são outros pesquisadores, são outros profissionais que também nos ajudam bastante, né, na nossa caminhada aí, beleza? Tenho que ter esse comprometimento, né, com o conhecimento e também com a interação com outros profissionais? Sim, gente. A minha diferença, eu sempre falo, é o seguinte, eu tenho 35 anos de produção. Sabe o que aconteceu? Eu já errei muito e já sei como o primeiro passo ele é dado nessa direção, o segundo passo, se eu der na direção errada, o que vai acontecer? Porque já aconteceu comigo. Então, a experiência acaba nos dando suporte e condição de conversar com várias pessoas e passar a experiência. Olha, esse caminho eu já fiz, foi errado, né? Não é, será que eu posso fazer isso? Não, eu já fiz esse caminho, esse caminho e esse caminho. O melhor é esse do meio, porque senão você vai acontecer isso, isso, isso. Então, a experiência, a gente trocar ideia com pessoas que já estão mais adiantadas que a gente, é excepcional, é muito bom. Isso eu faço sempre, sempre que eu posso ter oportunidade, eu converso com pessoas incríveis aí que me ajudam muito, tá certo? Vamos para frente. Slide 17, valor agregado e diferenciação. Vamos lá, pessoal, produtos com identidade regional. Ô, beleza, hein? Queijo canastra. Agora estão produzindo queijo canastra até no Rio de Janeiro. Queijo canastra. Bom, mas a Serra da Canastra fica em Minas. Fique esperto, pessoal. Então, é muito importante essa identificação, né? Tirando a brincadeira, o queijo canastra, conhecido em Minas inteiro, São Paulo, queijo canastra, região de Araxá, tal, Tapira. Café Cerrado ficou muito conhecido, né? É símbolo de eficiência, de conhecimento, né? Os produtores estão de parabéns e eles vão precisar cada vez mais de pessoas que mantenham essa qualidade, tá? Com o tempo passa, as pessoas saem, criam os novos mercados, os profissionais, muitos, cada um tem uma ideia, tem profissionais fantásticos, mas o sonho dele é a área de transporte, outros é a área comercial da cidade. Então, a partir do momento que eles conseguem levantar uma parte financeira, eles vão divergindo, eles vão encaminhando para outras áreas, né? Outros, como eu, vim parar aqui na sala de aula. Então, sempre tem muito espaço para a gente que está começando, gosta da área de produção, atuar nessa área, né? Cabe a nós só ler bastante, gente. Leia bastante a respeito de toda a tecnologia da produção das áreas que você vai começar a trabalhar, tá certo? Esteja bem ciente de todo o conhecimento que hoje está sendo utilizado, seja a área que for, gente. Eu estou falando aqui de forma muito genérica, porque nós temos milho, soja, café, leite, laticínios, toda aqui a região nossa aqui é muito rica, né? Embalagens e marca desvalorizando origem e qualidade, né? Também, cada embalagem é um marketing, né, gente? Está vindo a propaganda lá, tem a historinha, cada café está sendo rastreado, cada queijo está sendo rastreado. A gente não fala, eu quero um queijo da canastra. Eu sei que o queijo da canastra, a alimentação do gado é diferenciada, e essa alimentação natural deixa uma gordura diferenciada no leite, e é justamente por causa desse capim específico da Serra da Canastra que dá esse sabor no queijo fantástico. Então, tanto o queijo como a manteiga da Serra da Canastra é muito conhecida justamente por causa disso. Aumento de renda com diferenciação de produto. Pessoal, mesma área, mas diferenciação de produto. Tem gente aí vendendo qualidade, direto para o produtor. Tem gente vendendo queijo aí com a qualidade ímpar, com conhecimento regional fantástico, com um nível de higiene fantástica, e tem outros vendendo leite nessa mesma região, ganhando um pouquinho, passando por dificuldades, né? Temos de tudo, e nós, como técnico em agropecuária, agronegócio, também podemos ajudar, e muito. Sustentabilidade na agroindústria, slide 18. Nós temos gestão de resíduos. Pessoal, o que nós vamos fazer com esses resíduos da agroindústria?
que nós vamos fazer das fezes das aves, das fezes dos porcos, das fezes do gado de leite, das fezes do confinamento? O que nós vamos fazer? Reutilização de subprodutos. O que nós vamos fazer? Isso é uma aula fantástica, eu gosto muito. Compostagem, gosto muito dessa área. E hoje está sendo muito difundida essa área, né? Os bioinsumos, eficiência energética, uso de biomassa, né? Dá um exemplo, Paulo. Eficiência energética. O meu secador, eu tenho lenha ou tenho a gás? Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, mas eu tenho biomassa para lenha, eu tenho condição de me preparar, de economizar esse gás, eu tenho condição de fornecer essa lenha, então eu estou economizando gás e eu estou fazendo a minha eficiência energética dentro da produtividade, dentro da fazenda. Responsabilidade social. Estou gerando emprego, gente, né? Inclusão de agricultores familiares, né? Essa responsabilidade social é muito importante e as empresas estão levando isso muito a sério. Matéria maravilhosa, gente. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Estamos chegando quase na metade da aula, né, gente? Já temos 1h e 30 minutos, mas vai dar certo. Fica firme aí. Vamos adiantar aqui rapidinho para pelo menos a gente passar e fazer uma observação importante sobre cada slide. Tendências e inovações. Pessoal, grande problema hoje dos profissionais, né? Vamos falar dos profissionais, dos técnicos e dos produtores também que vão atrás. É ficar na fazenda ali, fazendo atividades, né, que elas não param, né? Atividade na fazenda não para, seja a área que for, ou você está preparando o solo para plantar, ou você está plantando, ou você está cuidando da lavoura, pulverizando, ou você está colhendo, ou você está com a logística de distribuição, atrás aí do comprador e negociação e tal, ou logo em seguida você já está vendo insumos rapidamente, porque quem compra mais rápido compra mais barato, em grande quantidade, vendo promoções, estando nos locais e acaba voltando para a fazenda, preparando o solo para a próxima safra e tal. Então, ninguém para, né? Quem vai atrás da tecnologia? Na fazenda tem que ter uma pessoa que sempre está atenta à tecnologia, porque existe tecnologia, gente, hoje, que está do lado do produtor rural, está do lado do técnico em agronegócio, do técnico em agropecuária, do engenheiro agrônomo, de todos esses. Essa tecnologia para os técnicos estão disponíveis. E a partir do conhecimento dessas tecnologias, você pode levar para a fazenda uma solução que vai diminuir custo. E diminuindo o custo, você é visto de forma diferenciada, como aquela pessoa que está integralizada e tem preocupação no futuro, né? Isso é muito importante. Consumo consciente, demanda por produtos orgânicos, veganos e saudáveis. Está crescendo, gente? Está crescendo. A produtividade, a fazenda que você vai trabalhar é pequena, médio porte? Isso. Está sendo aqui engolida pelas grandes? Sim, está sendo engolida, né? As grandes produzem mais, né? Conseguem preços maiores, os pequenos não. Então, e a demanda por produtos orgânicos, veganos e saudáveis? Talvez, ao invés de ficar batendo na mesma tecla que todo mundo tá batendo, não seria melhor você, como técnico em agronegócio, propor alguma coisa nessa área, produtos orgânicos, veganos e saudáveis, né, para você diferenciar dos outros grandes, parar de dar murro em ponta de faca e voltar um pouco para outra comercialização mais consciente, mais fácil e mais rentável? Exigência do mercado externo, rastreabilidade, carbono neutro. Também são temas que a gente poderia falar aqui, né? Não temos tempo, mas o conhecimento dessa área, rastreabilidade, carbono neutro, são áreas que o técnico em agronegócio podem atuar e ganhando um bom dinheiro, tá? Por quê? Rastreabilidade fala de quê, gente? De onde vem o produto,
e até o consumidor final, principalmente europeus, produtos que o brasileiro também já está desperto, já, ele não quer comprar qualquer porcaria, tá? Quem tem dinheiro já chegou a um certo nível, ele já está sabendo que o café gourmet é uma coisa, o café tradicional, aquela torra de carvão, o pessoal que já tem um dinheirinho a mais, eles estão querendo tomar café sem açúcar, para ver o sabor do café e não ele está atrás de qualidade e não de quantidade, tá? Então, esse pessoal existe, está cada dia mais atuante, e eles estão querendo saber aonde tem e como eu faço para adquirir, tá certo? Então, rastreabilidade é muito importante, e aí entra muita coisa interessante que o técnico em agronegócio pode atuar. Carbono neutro é como é que eu posso trabalhar, emitir o meu CO2 aí através aí da minha produção e neutralizar esse carbono dentro aí da minha produção. Uma área fantástica também, muito boa para nós técnicos estar atuando. Slide 20, conclusão, beleza. Terminou? Terminou. Agora vem as 20 perguntas e 20 respostas. Se não der tempo, gente, nós temos aí aproximadamente mais 6 minutos de aula. Acredito que vai dar tempo da gente, pelo menos, aí, ler as 20 perguntas com vocês. Presta atenção, porque a prova vai ser direcionada nessas perguntas, tá? Conclusão e integração dos temas. Distribuição eficiente depende de uma cadeia produtiva organizada, tá, gente? Se não tiver essa organização na cadeia de produção, sem chance. A agroindústria agrega valor e gera empregos, tá? E, para isso, o pessoal do segundo grau está ficando de fora, tá? Se ela agrega valor e gera empregos, é em cima de técnicos e de nível superiores também, tá? Então, fique esperto, fica a dica. Quanto mais estudar, melhor você vai ter remuneração e solicitação para essa agroindústria. Sustentabilidade e inovação são fundamentais para o futuro do agro, né? Eu tenho que ser sustentável e eu tenho que ter inovações, tá? Isso é muito importante. Bem, pessoal, terminamos aqui a aula, agora nós vamos aqui deixando a dica, tá? Sempre essa dica, eu procuro deixar essa dica para vocês, e a partir que nós terminamos a aula, eu deixo sempre algumas perguntas, né? Aqui tem 20 perguntas com resposta, abordando todos os temas da apresentação sobre distribuição agrícola e agroalimentar e cadeia de produção agroindustrial. Vamos ler elas rapidinho, terminando, já encerramos a nossa aula. Vamos lá, pessoal, vai dar tempo. Primeira, o que é distribuição agrícola e por que ela é essencial no agronegócio? A resposta: a distribuição agrícola é o processo de escoamento dos produtos do campo até os pontos de consumo. É essencial porque garante que os alimentos produzidos nas propriedades rurais cheguem com qualidade e segurança aos mercados, supermercados e à mesa do consumidor final. 2. Quais são os principais modais logísticos utilizados na distribuição agroalimentar no Brasil? Os principais modais são o rodoviário, o mais utilizado, apesar do alto custo e desgaste das estradas, o ferroviário mais barato, mas com baixa cobertura, né? São poucas localidades que podem dispor, e o hidroviário, né? Usado em regiões com rios navegáveis. A integração modal é uma tendência para otimizar os custos e a eficiência logística. Quais os principais desafios logísticos enfrentados no escoamento da produção agrícola? Resposta: entre os desafios estão infraestrutura precária, alto custo de frete, perdas durante o transporte, estradas em más condições e falta de integração entre os modais de transporte. Modais seriam os 3 que nós temos: rodoviário, ferroviário e rios, né? Transporte de barcos, né? Quais são as principais estruturas de armazenamentos utilizadas no agronegócio? As principais estruturas são os silos metálicos, os armazéns graneleiros
e as câmaras frias, né? Fizemos aí exercícios aí justamente para saber a capacidade da nossa safra em relação aos silos, né? E as câmaras frias. Cada uma é indicada para diferentes tipos de produtos e possui tecnologia para controlar temperatura, umidade e evitar infiltrações. Cada um, gente, tem sua tecnologia. É importante que a gente a conheça com quanto mais detalhes, melhor, tá? Como é que faz isso, Paulo? É eu que corro atrás? Sim, se a empresa não te fornecer informação, corra atrás, tá? Você tem uma ferramenta importante que não somente aí para a gente conversar com as pessoas, mas hoje o nível de conhecimento aqui sério, se eu for correr atrás na internet, no meu celular, eu vou encontrar muita coisa. Que são canais de distribuição curtos e longos. Vimos isso aí, pessoal. Canais curtos envolvem menos intermediários, como nas feiras livres ou venda direta, via delivery rural. Já canais longos envolvem vários elos, como produtor, cooperativa, ceasa, supermercado e consumidor. Como se forma o preço dos produtos agroalimentares no mercado, pessoal? A formação de preços é influenciado por oferta e demanda, sazonalidade, safra e entre-safra, variações climáticas e mercado externo, exportações, ferramentas como leilões, contratos futuros e cotação da Conab ajudam produtores e compradores a se protegerem das oscilações. Sétima, qual é o papel das cooperativas na distribuição agroalimentar? Cooperativas organizam, pessoal, a produção de pequenos e médios produtores, tá bom? Reduzem custos logísticos. Por que pequenos e médios produtores, professor? Porque os grandes, eles já vendem diretamente. Eles têm volume suficiente para fazer uma bela venda, tá? Reduzem custos logísticos, facilitam acesso a mercados, negociam melhores preços e investem em estrutura de armazenagem e transporte. Exemplos, Coama, Aurora, Cocamar, são as cooperativas mais conhecidas, mas existem muitas cooperativas no Brasil. Existem cooperativas, aliás, o sistema cooperativo, gente, é muito bom. Depende, são das pessoas que estão administrando, tá? O que é cadeia fria e por que ela é importante? Falamos disso também, pessoal. A cadeia fria é o conjunto de processos de conservação em baixa temperatura, essenciais para alimentos perecíveis como carne, leite e hortifruti grangeiros. Ela inclui transporte refrigerado, câmaras frias e monitoramento de temperatura em tempo real. Como a sustentabilidade se aplica à distribuição agroalimentar? Ela se manifesta na redução de perdas, uso de logística reversa, reaproveitamento de embalagens, uso de embalagens recicláveis, biodegradáveis e incentiva a produção e consumo local, que diminui a pegada de carbono do transporte. O que é isso? Quanto mais você transporta, quanto mais longa é o frete, mais você vai queimar óleo diesel, mais você vai ter desgaste do transporte. E esse transporte, ele gera carbono, tá bom? Quanto mais local for o consumo da sua produção, menor a emissão de carbono. 10. Qual o papel da tecnologia na modernização da logística do agronegócio? A tecnologia permite monitoramento de cargas por sensores, uso de Brooklyn para rastreabilidade e para roteirização de entregas e plataformas digitais para integrar produtores, distribuidores e consumidores. Né? Essa logística aqui, né? Eu conheço o João Paulo trabalha nessa área de logística e é fantástica. Toda empresa precisa de logística, precisa de rastreabilidade, precisa de responsabilidade na hora de receber os produtos, né? Não pode receber tudo no mesmo dia, não tem área de estoque adequado, não tem. Então, é uma área aí que o técnico em agronegócio pode atuar tranquilamente, se desenvolver, é fantástica. E, enfim, pessoal, a nossa área é muito boa, nosso tempo já acabou, creio que a nossa instrutora que já deve estar aqui cansada de ouvir a gente falar,
Mas eu agradeço a todos, né? Vou parando por aqui, já deu o meu horário, eu tenho outros compromissos. Deixo um grande abraço para todos vocês e espero vocês na próxima aula. Até mais, pessoal, até mais. Tchauzinho, professor. Boa noite. Boa noite.